Olá meu irmão, olá minha irmã, com muita alegria nós começamos mais um programa Palavra Viva, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de dedicarmos um momento a Ele. Hoje vamos falar de um evangelho onde Jesus se encontra com as crianças e as acolhe e convida e conta para todos, da importância deste acolhimento com as crianças. É um evangelho que traz profundas reflexões ao nosso coração. Apesar de ser simples, pequeno, é um evangelho que tem muito a nos dizer, muito a nos formar, que tem muito conteúdo para nos fazer rezar neste dia. Então nós vamos começar com a leitura do evangelho, o evangelho que está em Mateus 19, de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero começar falando desse evangelho, primeiro sobre a necessidade que nós também precisamos ter de um coração de criança, de um coração puro, um coração que busca viver uma pureza. Aquela criança que ela tem no seu interior a verdade, ela não tem uma maldade. Claro que o ambiente, a sua educação, tudo isso conta. Mas aquela criança que quando quer colo, ela não tem vergonha de pedir o colo. Aquela criança que quando tem uma necessidade, ela vai para aquela necessidade, ela busca, ela suga. A criança, nos seus primeiros anos de vida, ela é como uma esponja, ela vai absorvendo tudo ali ao redor, Ela vai puxando todo aquele ambiente. E aí, por causa disso, nós precisamos refletir, nos colocando em coração de crianças. Jesus mesmo diz isso em outros momentos do Evangelho. Precisamos ser como essa esponja que suga tudo, mas que suga tudo que é belo e que vem de Deus. Tenhamos a mesma coragem das crianças de correr ao encontro do Senhor, de abrir os braços para abraçar o Senhor, de ouvir do Senhor, para que o nosso coração seja abrasado por esse amor de Deus. Um outro ponto de reflexão que eu quero comentar hoje é sobre a postura dos pais em relação aos filhos. E aqui eu quero estender essa partilha, estender essa reflexão para todo mundo, todos nós. Eu acredito que muitos vivem essa realidade de exercer algum tipo de maternidade, de paternidade espiritual com alguma criança, algum dos pequeninos. Deus confia almas das crianças aos seus pais e em algumas situações a outras pessoas também. Você que tem netos, sobrinhos, afilhados, talvez você cuida do filho da vizinha, você é professora, você que lida com crianças, médicos, pediatras, que cuida dos pequenos. Saiba que esse cuidado que você faz não é somente um trabalho para te dar dinheiro ou um favor que você faz a alguém. Todo momento que você convive, que nós convivemos com uma criança, com um pequeno, nós somos convidados a exercer uma missão sobre elas. Aqui conta que levaram crianças a Jesus. Levaram crianças a Jesus. Eu imagino que devem ter sido as mães, que devem ter sido pais, eu imagino crianças doentes, eu imagino crianças pulando, gritando, porque as crianças são assim, são alegres, cheias de energia. E aí os discípulos ficam bravos e repreendem, quer tirar as crianças dali, não querem permitir. Já partilhei isso em outros momentos, a gente lê o Evangelho, a gente precisa se imaginar ali naquela cena.
Eu imagino que Jesus pregando, falando, ensinando, falando das Escrituras, falando do reino dos céus, e várias crianças ali pulando, outras chorando, bebezinha de colo chorando, e às vezes os discípulos tentando apaziguar ali a situação para ver se essas crianças estavam atrapalhando. Naquela época, a evangelização, né, o evangelho diz que eram multidões em volta de Jesus para ouvir a sua palavra. E não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada disso. E aí eu fico imaginando Jesus falando, criança chorando e um monte de gente empurrando para chegar. Os discípulos tentando acalmar o povo para poder Jesus ter voz, né? Para que a voz de Jesus chegue a mais. E Jesus entra e repreende os discípulos. Não, deixai vir as minhas crianças. Deixai vir a mim. Delas é o reino dos céus. E aí nós precisamos pensar nas crianças. Primeiro, quando Jesus diz delas é o reino do céu, ele quer dizer do coração das crianças, que nós também precisamos ter esse coração puro. Mas ele também nos traz uma reflexão que hoje aquelas crianças estão ali, onde alguns as levaram para se encontrar com Jesus, para que Jesus impusesse a mão nelas, para que essas crianças são o nosso futuro. Essas crianças vão crescer, essas crianças serão adultos, essas crianças irão trabalhar, irão estudar, se formar. Todos nós que desenvolvemos essas funções de cuidados com as crianças, não só precisamos cuidar da sua saúde, cuidar do seu estudo, mas precisamos cuidar das nossas crianças porque elas precisam amar a Deus. É interessante aqui no Evangelho porque diz que levaram as crianças a Jesus para Ele, para que Ele impusesse a mão e fizesse uma oração. É aquela coisa, né, do pai que quer levar o seu filho para receber uma bênção, para que fizesse uma oração. Claro, eu imagino que tiveram crianças doentes que foram curadas, mas eu imagino que daquelas crianças podem ter saído muitos profetas, muitos cristãos. Depois da história aqui, né, tem o Evangelho, Jesus vive toda a história da salvação, sua crucifixão, morte, ascensão ao céu, vinda do Espírito Santo, e ali começa a igreja. Né? A gente vai vendo ali na palavra de Deus, na Bíblia, as cartas de São Paulo, os escritos de São Lucas, os Atos dos Apóstolos, com aquela formação das igrejas, jovens que começam a ser discípulos e estão ali pregando e propagando o Senhor. Será que não são esses mesmos que um dia Jesus colocou a mão sobre eles e rezou, e pediu, e intercedeu, impôs a mão? Nós cristãos, os gestos de imposição de mãos é algo muito forte para nós. Então, não só deixemos, mas precisamos nos esforçar e muito para que as nossas crianças, talvez cada dia mais cedo, se encontrem com o Senhor, se encontrem com Deus, sejam tocadas por Deus. Aprendam sobre Deus, aprendam as Escrituras, para que no futuro essas crianças podem ser os santos que vão nos salvar. Podem ser os profetas que vão garantir que a verdade da igreja esteja aí presente na nossa vida. A gente sabe que nos últimos tempos existe uma batalha muito grande, existem movimentos aí, pessoas que querem roubar a inocência das crianças, que querem ensinar coisas erradas para as crianças como se fossem certo. São pessoas inteligentes, são pessoas de astúcia, né? Pessoas inteligentes porque sabem que se ensina algo para a criança enquanto ela é bem novinha, é muito difícil arrancar depois do seu coração. Então, o demônio, o maligno, está investindo nas crianças. Está se esforçando naquele ambiente, na sua escola, talvez na sua família, nos programas de televisão infantil,
Quantos investimentos do maligno existem nas crianças? E aí, nós cristãos, nós igreja, você que é pai, mãe, tio, avô, padrinho, você que é babá, não sei. Fique atento, peça a Deus essa graça, para que você consiga perceber essas investidas do demônio e para que você seja a voz de Deus para essas crianças. No segundo momento deste programa, a gente vai partilhar um pouco mais sobre isso, partilhar sobre essa missão que nós temos na salvação das almas das crianças e pensar também no nosso futuro de cristão, nas lutas que precisamos viver, nas questões que ainda temos que enfrentar, porque o futuro está breve, está no agora. Deus te abençoe e já já a gente volta com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao nosso programa Palavra Viva. Hoje estamos refletindo o Evangelho onde o Senhor acolhe as crianças e pede aos discípulos para permitirem, para deixar que as crianças se aproximem dele. Hoje o Evangelho vem nos ensinar e nos dar um recado, nos formar que nós precisamos cuidar das nossas crianças. Precisamos ser aqueles que entendem que se existe uma criança ao redor de mim, que eu exerço qualquer função sobre ela, é uma alma que o Senhor nos confia. E a grande prioridade para quem é cristão na educação das crianças é levar as crianças para Deus. É ensinar as crianças a rezar, é ensinar as crianças a frequentar a Santa Missa, levar para a catequese, formar os valores, as virtudes das crianças desde bem pequenininhas. Esse precisa ser o nosso esforço. Eu quero chamar a atenção aqui de todos nós em relação a isso. Às vezes nós nos esforçamos tanto em juntar dinheiro para quando essa criança crescer e precisar ir para a faculdade. Nos esforçamos tanto em ensinar a crianças técnicas para poder trabalhar, a estudar a uma escola para poder passar no Enem e ir para uma universidade federal ou uma universidade que tem um grande status. Isso é importante, sim, mas não é a prioridade. Se você tem o seu filho, se você é cristão, se você batizou o seu filho, a sua prioridade é levá-lo para o céu. Deus vai te cobrar isso. Deus vai cobrar isso de nós. A prioridade das crianças é que elas alcancem o céu. Por isso elas precisam aprender as virtudes, elas precisam aprender quem é Deus, ser formado com Deus. E como eu comentei antes, essas crianças foram levadas a Jesus, Jesus rezou por elas, impôs a mão sobre elas e depois ele foi embora. Mas as crianças ficaram. E depois da morte de Jesus e depois da vinda do Espírito Santo, quantos homens e mulheres, quantos jovens ali depois de alguns anos, 10 anos, aquelas crianças cresceram, enfrentaram o martírio, evangelizaram, falaram de Deus,
talvez foram as mesmas crianças que o Senhor impôs a mão. Não podemos subestimar as crianças. As crianças são o bem mais precioso que nós temos. A criança merece proteção integral. Até nas nossas leis humanas isso é claro, e Jesus reforça isso. Delas é o reino dos céus. Cuidemos das nossas crianças. Cuidemos das nossas crianças. Este é um dever do cristão. E eu quero aproveitar a oportunidade em que nós falamos sobre isso, deste cuidado das crianças, e falar um pouco também sobre as nossas famílias. O mês de agosto, ele é tido como o mês das vocações. Nós tivemos na segunda semana do mês de agosto, a Semana da Família, e é impossível se falar de crianças sem falar da família. Sem falar da família que precisa de cuidado, que precisa de afeto, que precisa de pai, que precisa de mãe, que precisa de carinho. A família que precisa entender a sua verdadeira vocação. Um homem quando se casa, uma mulher quando se casa, não se casam para ser felizes. Eles não se casam, eu vou casar e eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Não. Não se case assim. Se você se casar desse jeito, corre o risco de você ter problemas no seu casamento. Eu me caso, um homem se casa para fazer o outro feliz e para levar o outro para o céu. Ao assumir um compromisso do matrimônio, o verdadeiro matrimônio cristão, o sacramento, os casais ali, os nubentes, eles assumem esse compromisso de se esforçar, de fazer o que for preciso para que o outro vá para o céu. E as crianças, os filhos quando vêm, nós dizemos muito, filhos são bênçãos. Os filhos quando vêm, eles vêm para isso, para que os pais se esforcem em levar os filhos para o céu, mas também os filhos são um meio de santificação dos pais. Os pais que pegam essa missão, agarram e vão fundo nela, eles também vão alcançar a santidade. À medida que os pais renunciam a sua vida, renunciam os seus gostos, os seus prazeres, os seus desejos, para que seu filho seja santo, eles todos, a família inteira podem alcançar a santidade. A família inteira vai crescer na espiritualidade, vai crescer no amor a Cristo. Por isso esse evangelho não é só um evangelho onde a gente vai puxar as orelhas dos pais para que levem os filhos para a igreja, não. Esse é o evangelho para alertar toda a família. A família precisa se fortalecer. Os pais precisam ser pais, as mães precisam ser mães, vocês precisam de tempos juntos, vocês precisam estar unidos, fortes em oração, porque uma família unida vai cuidar das crianças. As crianças vão ser o nosso futuro, e aí a gente pode garantir um mundo melhor, garantir um mundo melhor. Todos os problemas que nós temos hoje, não sei se posso dizer todos, mas muitos problemas que nós temos hoje, problemas sociais que envolvem fome, desemprego, drogas, abandono, crianças abandonadas. Aqui na nossa comunidade nós trabalhamos dentro dos nossos projetos sociais, acolhimento de crianças, acolhimento de adolescentes que foram negligenciadas em suas famílias, por algum motivo, abusadas, sofreram abuso, violência. Nós cuidamos dessas crianças. Nós também cuidamos de comunidade terapêutica para adolescentes, onde meninos tão jovens que já viveram uma situação de vício de drogas são encaminhados para se tratarem conosco. E aí, quando a gente entra na história dessas crianças, desses adolescentes, quando a gente vê os usos de drogas, rebeldias, as dificuldades, as defasagens escolares, as dificuldades de se enquadrar no mercado de trabalho, de relacionamento, todas essas questões passam por uma ausência familiar na infância, ou uma desordem, ou um desequilíbrio. Uma família que não estava legal acolheu uma criança, essa criança cresceu e aí não ficou legal. E aí hoje na comunidade a gente chama de departamento de reparação,
onde nós vamos reparar os males que aconteceram, porventura vieram a acontecer com essas crianças, que de uma forma consequente se passou por uma família que estava desordenada, uma família que estava desestruturada. Por isso, meus irmãos, vamos entender esse evangelho como um evangelho que nos chama a cuidar das famílias. Nós também buscamos fazer esse trabalho de evangelização, de formação de pais, formação de filhos, formação de esposos, marido, mulher, para que a gente fortaleça as famílias, para que o Senhor abençoe as nossas famílias, para que a gente cuide das nossas crianças. São João Paulo II, né, o Papa São João Paulo II, um Papa muito amado da nossa geração, muitos de nós tivemos a graça de viver ali enquanto ele estava em seu pontificado. Ele fala uma frase que o futuro da humanidade passa pela família. Cuidemos das nossas famílias, cuidemos das nossas crianças. Para encerrar este programa, nós vamos fazer uma oração. Quero te convidar a rezar comigo, para fazermos uma entrega das nossas famílias, das nossas crianças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesta breve oração nós queremos te entregar todas as crianças que o Senhor nos confia, os filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Pedimos ao Senhor que fortaleça as famílias, fortaleça os adultos ao seu redor, para que eles possam crescer como cresceu o menino Jesus, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Pedimos também ao Senhor que derrame o Teu Espírito Santo com a Tua unção sobre todos nós, sobre todos aqueles que são responsáveis pela educação de uma criança, para que o Senhor possa nos conduzir, para que essa criação, essa educação seja feita conforme os planos dele. Pedimos ao Senhor que fortaleça as famílias. Pedimos a Nossa Senhora que proteja as famílias com o seu manto sagrado. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para encerrar este programa, eu quero te convidar a conhecer mais os nossos trabalhos da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Hoje nós mantemos 2 trabalhos sociais, das obras sociais Missão Maria de Nazaré. Você consegue achar no Instagram, obrassociais.mmn. Lá nós cuidamos hoje do Lar dos Idosos, Família Acolhedora. Você consegue conhecer todos os nossos trabalhos e também você pode nos ajudar. Esses trabalhos que realizamos, eles só acontecem, só são possíveis porque muitas são as pessoas que nos ajudam. Nos ajudam financeiramente, com alimentos, com roupas, com materiais escolares, de higiene pessoal, enfim, são muitas as formas de ajudar e também de fazer um pouco dessa missão que o Senhor nos dá, que é cuidar do outro, cuidar dos mais pobres, cuidar daqueles que são pequenos, seja de estatura, como as crianças, ou daqueles que são pequenos de coração em seus cuidados. Muito obrigada. Continue sempre conosco no nosso programa Palavra Viva e Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe.
é fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.